E eu tenho aqui um manual de angeologia, onde ele tem um capítulo dedicado especificamente aos filhos de Deus, de Gênesis capítulo de número 6, e ele vai trazer algumas informações, como por exemplo, ele propõe que o escrito de Gênesis 6, ele teria uma outra possibilidade, que seria, por exemplo, o redator de Gênesis poderia ter escrito Bene Caim e Banot Set para propor o termo filhas de Sete e filhos de Caim. Lembra daquela primeira ideia de que os filhos de Deus seriam descendência de Sete e as filhas dos homens seriam descendência de Caim? Aqui, a estudiosa que faz essa pesquisa do original hebraico, ela comenta justamente isso, que se a intenção fosse fazer referência à descendência, Moisés poderia ter escrito perfeitamente Bene Caim e Banot Set, para se referir a filhas de Sete e filhos de Caim. Mas ao escolher propositadamente Bene Elohim e Banot Adam, ele está fazendo um contraste de propósito, para dizer que há uma distinção entre filhos de Deus e filhas da humanidade, uma vez que Adão é a palavra hebraica com raiz de Adamá, que vem da terra. Você vai ter, por exemplo, quando se refere a Adão como homem, fala Adão. Quando se refere a qualquer outro homem, você já tem Ish. Então há uma diferença no radical das palavras, que segundo a autora é proposital, porque Moisés teria sim a intenção de fazer a distinção entre uma descendência de divindade com uma descendência de humanidade. Mas qual seria a razão de Moisés, de propósito, fazer esse texto que gerou tanta polêmica? Ele poderia, de maneira didática, né, é sabido que ele escreve o Pentateuco ali para poder instruir e registrar, né, todo esse período de criação até como a nação de Israel chegou a ser quem era e conquistou a terra de Canaã, que era sua por herança. Então, quando ele escreve o Pentateuco, você sabe que ele conta a criação, a origem dos povos, ele coloca as suas leis, os termos, a adoração a Deus, como foi instituído o início das tribos de Israel como filhos descendentes de Jacó. Então, didaticamente, Moisés pode ter, naquele processo de reevangelização, se é que seria correto dizer isso, esse processo de catequizar, né, o povo que viveu ali 400 anos como escravo no Egito, ele poderia estar fazendo de propósito essa diferenciação para poder dizer algo que está neste livro aqui, o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Como o pensamento dos povos antigos da época, na Mesopotâmia, sumérios, enfim, eles influenciaram na maneira de pensar relatada no Antigo Testamento. Aqui está falando justamente sobre essas proximidades e influências culturais de uns povos nos outros. E aqui ela vai dizer algo muito interessante, que fala que a mitologia da Mesopotâmia sempre deixa claro que os deuses também tinham origem, eles eram consequência de relacionamento familiar, deuses, deuses com elementos da natureza, deuses com homens, deuses com mulheres, e assim novos deuses eram gerados. Então, na cabeça dos povos do Oriente Médio, na época da Mesopotâmia, no começo das civilizações, não entrava na cabeça deles um Deus que não existisse, porque existir é quando você passa a existir em razão de algo. O Deus de Israel ele não era uma consequência, ele simplesmente era. Essa seria a razão pela qual Deus, quando vai falar o seu nome para Moisés, para que Moisés queria um nome para poder chegar até o Egito e dizer, eu represento o Deus tal, Deus só disse para ele, fala que eu sou. Qualquer outro nome poderia, né, pela importância do nome na cultura da época, né, como é até hoje no Oriente Médio, se Deus ele dá um nome de fato para Moisés, e Moisés chega no Egito, né, diante daquele panteão de deuses, e ele fala, eu vim em nome do Deus tal, automaticamente eles associariam o nome, né, a raiz da palavra do nome de Deus, para a maneira como ele poderia ter sido gerado. E Deus então sabiamente fala, diga que eu sou. Ou eu serei o que eu serei, que é a maneira como Deus fala. Mas qual é o seu nome? Eu serei o que eu serei. Eu não passei a existir, eu simplesmente sou. Eu simplesmente estou aqui. Eu estou, eu sou. Então, esse pensamento em mente
provavelmente é a razão pela qual Moisés, de maneira didática, ele deixa bem claro que Deus, ele não passou a existir. Por essa razão ele teria escrito para fazer essa associação, até porque no entendimento do povo que era escravo no Egito, todos os deuses que eles conheceram quando lá moraram eram consequências de alguma relação. E aí você vai ter na mitologia egípcia também os vários deuses em resultado de relações do sol com a lua, da lua com o mar, de deuses com seres, tanto animais quanto humanos. Então Moisés está deixando bem claro que tudo que eles conheceram no Egito, eles não por si só foram criados, mas eles passaram a existir, mas deixando claro que o Deus de Israel era maior acima de tudo isso. Então há uma necessidade clara, de maneira didática, Moisés explicar a origem dos heróis que eles conheceram, homens de grandes feitos. Você tem muitos heróis na mitologia egípcia com grandes feitos, que foram ao submundo, que enfrentaram o Deus Sol, que enfrentaram tantos outros seres ali, para que o Egito se estabelecesse como a nação que é. Moisés deixa bem claro que esses heróis que eles conheceram, que o texto vai dizer que eram homens de grande fama e de grandes feitos, eles passaram a existir e eram menores do que Yahvé, do que o Deus eu sou, o Deus eu serei. Essa questão da sexualidade dos anjos, ela é muito discutida, né? Se esses grandes heróis, grandes valentes, eram fruto realmente de uma relação sexual de anjos com mulheres, tá? Muitos teólogos estudiosos, eles acabam debatendo muito sobre isso, só que cada vez mais fica muito claro que é mais uma questão de tradição e de dogma, o fato de querer insistir de que anjos não são capazes de ter relação sexual com humanos, né? E é interessante que, baseado no escrito original hebraico e na tradição judaica, até mesmo acadêmicos não religiosos acreditam que é fortíssima a possibilidade de, sim, os anjos poderem ter tido relações sexuais com humanos e assim gerado outro tipo de raça de descendentes. Você vai ver, por exemplo, a epístola de Judas e de Pedro, elas apontam para isso, né, com menções, por exemplo, ao apócrifo de Enoque, tá? E também o livro chamado Livro dos Gigantes, ou Tradição dos Vigilantes. O livro de Enoque, o etíope, seria esse aqui, e você tem um capítulo inteiro dedicado às relações entre a tradição dos vigilantes e o Antigo Testamento. E aqui falando sobre Gênesis capítulo 6, o estudioso do livro de Enoque vai trazer textos muito importantes. Um relato que ele faz aqui, né, Kizner, o pesquisador Kizner, ele vai dizer, por exemplo, que entre os escritores judeus, muitos compreenderam que estes seres, né, fruto da relação de anjos e humanos, né, de Gênesis 6, eles dizem respeito a figuras angélicas, sim, sendo essa a posição, inclusive, dos antigos escritores do tempo talmúdico, né, da sabedoria dos rabinos. E aí você tem o livro dos gigantes, que é conhecido dos judeus, que é a tradição dos vigilantes, que seriam ali os gigantes que recebem a revelação, né, os filhos de Deus, de que a terra teria um dilúvio. É muito interessante, você encontra vídeos no YouTube sobre a tradição dos vigilantes, ou o livro dos gigantes. A Aline, do canal Israel com a Aline, ela traz um vídeo sobre isso muito bacana, contando sobre essa tradição e como ela tem importância em relação ao relato do dilúvio de Noé. Tá? Então veja que nós temos alguns textos que aqui no comentarista do livro de Enoque, aqui você tem o apócrifo, tá? Mas você tem muitos comentários e resultados de pesquisas e estudos do texto também nesse livro. Para você que gosta de história, eu recomendo bastante. Mas só para não ficar sem uma referência, você vai ter os textos bíblicos que falam, né, sobre como os anjos teriam pecado, teriam destituído do seu estado original, abandonado o seu lar original e teriam caído e estariam em cadeias eternas. Você vai ter o relato de 1 Pedro 3, 19 e 20, 2 Pedro 2, de 4 a 6, que eles são escritos baseados em Gênesis capítulo 6, tá? E também eles formam um paralelo com a epístola de Judas. Ela só tem um capítulo, que vai do verso 6 e 7. Tá? Essa epístola de Judas, ela claramente faz referência a dois apócrifos. O de primeiro é Enoque, ou Enoque o etíope, que traz a tradição dos vigilantes, né? Os gigantes ali, os Néfilins. E ela faz referência também à assunção de Moisés
na disputa de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Tá? O relato dos evangelhos também, que apresentam ali o desejo dos demônios por possuir corpos de carne, ele pode estar baseado nessa ideia de que os seres espirituais tinham esse alto interesse pelo corpo e pela carne humana. Tá? Esse é um relato do comentarista aqui de Livro de Enoque, o Etíope. Então esse livro ele tem o livro de Enoque aqui com seus versículos todos e tem vários comentários e resultados de pesquisas e os manuscritos que foram estudados para essa tradição dos vigilantes e dos gigantes, dos Nefilins da época de Gênesis 6. Essa questão da sexualidade ou não dos anjos, no meio pentecostal principalmente, ela é defendida baseada no texto de Mateus 22:30. Eu digo isso com conhecimento de causa porque eu congrego numa igreja de vertente pentecostal e os livros, né, as apostilas de teologia, de angeologia, demonologia, elas vão trazer o versículo que sustenta essa ideia de que os anjos não podiam ter relações de Mateus 22:30. Tá? Mas aí vamos analisar a perícope, né? Vamos ver dentro do próprio Mateus a mesma linguagem que o escritor do Evangelho usa para duas situações que conversam umas com as outras. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Alguns usam esse versículo para dizer, ó, quando nós tivermos o corpo glorificado, nós vamos ser assim como os anjos, né? E não vamos ter sexualidade, não vamos casar e nem nos dar em casamento. Esse texto não diz que os anjos não têm sexualidade. Esse texto diz apenas que os anjos vivem numa condição onde não se relacionam, não têm descendentes, não se multiplicam e não têm planejamento familiar. Não tem o propósito de gerar descendência. O próprio Deus cria os anjos à sua medida, como a crença dos Anunnaki, que os sumérios tinham, de que os deuses criavam os humanos de acordo com a sua cota, tá? Só fazendo relação. É muito importante apresentar essas realidades para você ver que existe um relato original da qual disseminaram outras mitologias. Agora, na mesma linguagem do mesmo autor de Mateus. Mateus capítulo 24, verso 37 e 38, olha só. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veja que Mateus usa exatamente a mesma linguagem. A diferença é que você vai ter Jesus falando dos anjos, que eles não casam e não se dão em casamento. Esse pleonasmo hebraico é intencional para enfatizar de que eles não tinham relações com o propósito de gerar descendentes. Veja que aqui já você tem a relação em Mateus, dizendo que na época de Noé, o povo vendo Noé construindo a arca, avisando que viria chuva sobre a terra, porque nunca tinha chovido ainda, o povo não estava ligando para o alerta de Noé e eles viviam ali fazendo planos para o futuro. Casavam-se, davam-se em casamento, né? Tinham a intenção de gerar descendentes, porque não estavam preocupados com o que aconteceria amanhã, e fala de comiam e bebiam. Aqui, o texto, na mesma linguagem, na mesma perícope, do mesmo autor, vai trazer ideias opostas com a mesma linguagem. Tá? Seriam as mesmas semânticas, as mesmas escolhas de palavras. Não casam e não se dão em casamento é um pleonasmo que indica a ideia firme de que não há a menor intenção em gerar descendentes. No caso de Mateus 24, dos tempos de Noé, casavam-se e davam em casamento. Um pleonasmo hebraico proposital para dizer que eles tinham ali a intenção e o propósito de gerar descendentes. Estavam preocupados em planejar o que aconteceria amanhã. E por que isso é importante? Porque sabemos que enquanto eles estavam preocupados, cada um com o seu próprio assunto, veio o dilúvio e os tomou. Então veja que esse texto de Mateus 22:30, em nenhuma circunstância pode ser usado para defender, sem sombra de dúvidas, de que os anjos não tinham sexualidade. O que nós podemos afirmar com certeza baseado no texto e no uso da linguagem num outro versículo é que os anjos não tinham propósito de gerar descendência, de se relacionar, fazer planejamento familiar.